Ei, gente, bom dia pra vocês. Eu vim aqui, faz tempo que eu não venho falar nada, né? Eu tenho trabalhado bastante e não tava com vontade mesmo de falar, mas hoje eu tive a prova do que eu tava sentindo. Eu tava com uma dor no ouvido esses dias, uma dor no ouvido muito forte, gente, muito forte. Eu não tava ouvindo a voz do meu bicho, que já tava me falando há muito tempo para eu trocar a cor do meu cabelo. Por quê? O louro, eu sempre fui loura, sempre fui não, né? Eu sou morena, mas eu comecei a pintar meu cabelo, eu tinha 19 anos e eu percebi que chamava muito mais atenção e eu queria essa atenção, eu queria ser notada, eu queria ser vista e teve muitos anos essa função, o cabelo louro, né? E ele tava bonito e tal. Mas de um tempo pra cá, quando eu comecei a trabalhar essa questão de me assumir, de ficar em mim, tudo aquilo que eu quero, de trabalhar a minha intenção, o que eu quero, por que eu tô falando isso com a pessoa, o que eu quero dessa pessoa. Aí eu fazia comigo. Por exemplo, o que eu quero do meu marido? Por que eu tô falando isso pra ele? Por que eu tô perguntando isso? O que eu tô querendo? Ah, é atenção. Ah, então eu vou me dar. Nossa, eu tô... Sabe? Aquela coisa de... Até mesmo de pegar o telefone e tá ligando pros outros. Eu quero carinho. Aí eu me dava, sabe? Eu fui fazendo isso. E aí o meu bicho mexendo. Eu olhava no espelho e falava, gente, eu preciso cuidar do meu cabelo. Mas só que chegou um ponto que ele começou a quebrar aqui por cima. Tem até uma parte menorzinha aqui, ó. Tá vendo? Onde que tá a ponta aqui e onde que tá essa aqui, essa parte de cima. E quando isso acontece, o cabelo tá machucado. Quando ele chega a quebrar, quando eu fiz o curso, eu fiz um curso de cabeleireiro com a intenção de cuidar do meu cabelo, porque ele tem umas coisas muito assim, sabe? Que para o outro funciona, mas para mim não. Aí eu percebi isso e eu tinha tempo, eu tava com tempo, eu tava num vazio, foi numa época que eu tava num vazio, e esse curso de cabeleireiro que eu fiz foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento, sabe? Nossa, eu me diverti tanto, eu conheci um pessoal novo, foi uma delícia. E a minha intenção de fazer esse curso foi cuidar do meu cabelo. E eu até tentei, eu falei, vou abrir um salãozinho aqui em casa, não deu certo. Era muita falação, eu gosto de ficar sozinha. Quando junta a mulherada, vocês sabem como é que é, né? Não é fácil. E também, assim, o pessoal também não me pagava, gente. Era assim. E não, era assim. A minha energia de pobre, de, sabe? Atraía só pessoa assim, que fazia, depois que tava pronto o serviço, falava assim, depois eu te pago. Ai, que ódio, que vontade de ir lá e desfazer, né? Mas depois que a gente faz uma progressiva, uma tintura, uma coisa, não tem, né? Não tem o que fazer. E essa época foi a época do meu caos financeiro. A época que eu resolvi abrir o salão. A época que eu fiz o curso, a gente tava super bem de vida e tal. Então, foi uma sensação. E na época de abrir o salão, que também foi para ajudar, né, na questão financeira e tal. E foi um desastre, gente, eu desisti. Mas enfim, voltando pro cabelo, né? Quando ele chega a quebrar assim, ó, é porque ele tá com ferida. E uma vez a professora, ela levou era um professor no início, depois foi uma professora. Esse professor, ele levou um aparelhinho pra gente ver a estrutura do fio. É muito legal, dá pra ver o couro cabeludo como que tá, dá pra ver. E quando chega a romper, é uma ferida. É uma ferida que a gente faz no nosso fio. Quebrou, só não sangra, mas é a mesma coisa que cortar um dedo.
um pedaço do dedo. É a mesma coisa. E eu tava fazendo isso comigo, ó. Né? Tá tudo bem, só foi aqui por aqui. Mas é como se eu tivesse cortado um dedo. Ó, essa partezinha aqui foi a mais... Gente, e tudo do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo. Porque desse lado não tem. Mas desse aqui, ó, dá pra ver, tá vendo? Ó. De tanto descolorir o cabelo. Pra descolorir. Porque a gente, todo mundo sabe, né? Pra o processo, né? Pra ter que descolorir o cabelo. E nessa dependência do que o louro me trazia, na dependência de quem eu sou pro mundo. Ah, é a loura, essa coisa, né? Ah, de querer estar em evidência, de querer aparecer, essa necessidade me fez ficar martelando nisso. Eu falei, ah, não vou soltar, não, eu vou apagar meu brilho. Eu achava que se eu pintasse eu ia apagar meu brilho. Teve uma época que eu pintei, mas eu pintei assim, não porque eu tava atendendo ao pedido do meu bicho. Não, eu pintei porque eu tava com aquela necessidade de mudar. Eu tava no meio do caos, né? Nessa época a gente tava mexendo na casa e o muro da casa tinha caído, afetou a casa do vizinho. A gente tava perdendo a nossa empresa, a gente tava com problema, meu casamento tava, nossa, horrível. A convivência tava péssima, até com as outras pessoas, e sabe? Aí, a mudança que eu precisava fazer na minha vida, eu fui lá e mexi no cabelo. Que o Gaspa sempre falava isso, né? Quando ele era encarnado, ele falava, a mulher, quando ela tá com aquela necessidade de mudar alguma coisa, o que ela faz? Ao invés dela se parar e ver o que ela precisa trabalhar nela, ela vai lá e mexe no cabelo. E nessa época eu fiz isso. Eu passei dessa vez eu passei castanho, mas da outra vez eu tinha passado um preto azulado, ficou muito lindo. Só que eu não consegui, eu não mantive aquela mudança. Que sim, era um passo, era como é que fala? Ai, gente, era uma iniciativa, não deixa de ser, não é iniciativa, mas tá, já era uma coisa que eu tava trabalhando, mas eu voltei atrás, eu fiquei 3 meses, só que dentro desses 3 meses, eu fiquei 1 mês com ele escuro, aí dentro desses, no outro mês eu já comecei a tirar o tom, né, já comecei a tirar a pigmentação, e quando foi no 3º mês eu já tava loura de novo, né, ficou até bem manchado e tal, mas depois eu consegui corrigir, loura. E desse tempo pra cá, o cabelo só foi piorando, sabe? Eu tive que cortar e tal. Agora até parece que tem mais cabelo, ó. Eu tinha essa crença de que se eu voltasse a ficar morena, porque eu sou morena naturalmente, né? Se eu voltasse, eu ia apagar meu brilho. Nada contra a gente pintar o cabelo, seja lá de qual for, desde que seja uma vontade verdadeira e não uma dependência do que eu sou pro mundo, uma dependência pra mim brilhar, eu preciso disso. Eu tava dependente da cor do cabelo, olha que doida, mas era. E eu acabei, aí a Vi me mandou um áudio que era exatamente o que as minhas forças estavam a mensagem das minhas forças, olha, você ficou, era isso, você ficou linda, olha como é que você tá, realçou. Chega dessa dependência, o seu brilho tá em você e na sua verdade. Teve um momento em que realmente tá loura era a melhor coisa, era a minha verdade, mas agora não é mais, tá machucando o cabelo. Sabe? E aí
Não precisa mais disso, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é de mim. O brilho tá em eu ser eu verdadeiramente e fazer aquilo que tem a ver com o que eu tô agora. Agora não cabia mais descolorir o cabelo, né? Não fazia mais sentido, não tava dando mais certo, gente. Eu sempre fiz do mesmo jeito e não tava dando certo, não ficava nem no tom que eu tava acostumada antes, né? Porque não tava mais, não fazia mais sentido. Não fazia sentido. Gente, não faz sentido a gente ficar quase careca porque você tá presa naquilo ali. Mas tudo bem, né? Que bom que eu vi. E tinha dia de eu ficar muito tonta, muito tonta. Eu tava com medo de desmaiar, de bater com a cara no chão, porque já aconteceu isso. Aí deve ter uns 3 anos atrás. Uma pessoa queria morar comigo na minha casa, né? Eu, a minha filha e meu marido. E uma parente dele queria morar na minha casa e eu falei sim. Mas eu tenho isso comigo. É uma coisa minha, gente. Não dá. Eu gosto de ficar na minha casa de boa. Lógico, tem um momento que eu tô com a minha filha, que eu tô com meu marido, mas uma outra pessoa que não seja eles, não dá certo. Eu já tive essa experiência e não deu certo. E aí eu falei sim pra ela. Eu falei sim. Dali não deu 10 minutos. Eu fui varrer, eu desmaiei, eu bati com a cara no chão. E eu entendi a mensagem. É não, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, não vai dar e tal. Mas eu já tinha cortado a boca. Mas o que doeu não foi o corte da minha boca. Abriu assim, abriu, gente. Ficou uma poça de sangue. Eu tava engasgada com sangue quando eu acordei, sabe? E logo depois disso, eu me mudei. Eu voltei, eu me mudei. Foi. E aí, eu achei a Vi no YouTube. Eu sempre continuei ouvindo Gaspa, mesmo depois dele desencarnado. Só que aí apareceu um vídeo da Vi. E tava como beija-flor. Foi logo depois dessa coisa que aconteceu do desmaiar. Olha que interessante, né? Porque eu coloquei uma postura, foi, nossa, uma mexida muito forte. Então, tudo ali é a rede, né? Me chamou para esse trabalho que a gente está fazendo. Quando eu falo a Vi, parece que todo mundo conhece, né? Mas não é. É a Viviane Kauf, que faz um trabalho incrível, né? Lá no www.vivianekauf.com.br tem todo o trabalho, né? É um estudo que a gente faz, um estudo da vida, um estudo da gente, um estudo de tudo que acontece, porque tudo que acontece é a gente, né? Nós somos criadores, então tem tudo a ver com a gente, né? Tem também no YouTube Viviane Kauf, a médium, que foi onde eu achei o vídeo, né, e comecei esse trabalho. E aí, isso depois de um tempo, surgiu a Casa Violeta, que é o que eu falei no www, né, que vocês encontram. Tô falando isso porque eu falo deles assim, né, e não... como se todo mundo conhecesse, mas é bom para quem não conhece ir lá visitar, assim como eu achei. E foi... Eu achei não. A gente não faz. Quem fez foi o meu espírito. Eu só cliquei, já tava ali pra mim. Ele trouxe pra mim e eu falei ok, porque é assim que é, né? A gente não faz nada. A gente não é que a gente não faz, a gente faz. O que eu fiz? Eu falei ok, fui lá, cliquei e assisti, né? Mas quem preparou aquilo ali tudo pra mim foi o meu espírito. Nossa, gente, ouvir o pastor Sandro tá me ajudando tanto a resgatar. Eu sempre tive tanta fé em Deus, mas sabe assim, Deus lá e eu aqui, e fazer esse resgate da minha fé, ter essa intimidade, fazendo essa releitura dessa fé em mim, no meu espírito, gente, tá me trazendo uma intimidade tão bonita com o meu espírito que eu nunca tive. Com as forças, sim, aquela coisa de falar com o corpo, mas essa coisa com o espírito, com essa fé mesmo, porque é a mesma coisa,
Só que é com a gente mesmo, é com o meu espírito, é comigo. E até ouvir a música Restitui. Que música linda, as músicas, né, tem muito essa coisa, essa força, essa fé. Só que não é em nada lá, é na gente, somos deuses, né? Esse poder é nosso, tá com a gente. Então, essa coisa de, eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com Deus à noite. A gente pode sim deitar e falar, não tem esse drama, né, de ter que dobrar o joelho, essa coisa é bem dramática. Mas a dinâmica, quer dizer, eu me submeto ao meu espírito. Essa questão do dobrar o joelho quer dizer, eu me rendo ao meu espírito, eu tô aqui. Chega a emocionar, eu tô aqui, essa fé é muito bonita, só que é pra gente, né? E aí o Joaquim ensina, a Vi também fala, o Gaspa, a verdade tá em tudo, em todas as frequências, né? E a gente pode trazer pra nossa frequência, pro nosso jeitão, cada um trabalha alguma coisa, vamos supor, eu sou espírita, o outro, eu sou isso, aquilo. Ultimamente eu não sou nada, né? Mas o que eu sou? Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, não tem definição, na verdade, gente, não tem definição. Mas assim, o que eu faço, assim, né? De questão de religião não tenho, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar a vida, eu gosto de me estudar. Eu sempre gostei, eu sempre tive muita curiosidade. Eu sempre gostei de ficar assim comigo e falar comigo, né? E eu encontrei isso na Casa Violeta. Sabe aquela coisa assim de você falar, nossa, eu me encaixei aqui, tem tudo a ver comigo, né? Mas me definir, eu sou isso, eu sou aquilo, hoje não cabe mais, nem dá, não dá, não sou nada, eu só sou, assim, né? Seja lá do que for, a gente não tem como se definir, não tem como, né? Mas então, só que eu sou, no caso, para as pessoas entenderem, ateu, né? Não acredito em Deus, eu sou Deus, eu crio, né? E tem a dinâmica. Como é que faz essa criação? Na submissão ao meu espírito. Não que ele seja maior que eu, ele sou eu, mas é um eu mais, como é que eu vou dizer, mais, é eu tão grandão, mas não no sentido de que ele é maior do que eu, vocês entendem? Ele é tão vasto, ele é tão profundo, ele é tão... eu, de um jeito liquefeito, expandido, de uma inteligência que é minha e que eu posso entrar em contato com ela a todo instante, basta eu me submeter. E como que eu me submeto ao meu espírito? Me entregando, fazendo aquilo que o mundo pede. Um exemplo é o cabelo. Já estava na hora de mudar, não fazia sentido. E eu não estava me submetendo. Então, naquele controle, naquela coisa toda, veio a questão de eu ficar tonta. Quando os outros falavam umas coisas que não tinha nada a ver, que eu via que não estava falando, que o que a pessoa estava falando não tinha a ver com a intenção dela também, eu ficava tonta, quer dizer, eu querendo controlar o que o outro fala. Como que a gente vai controlar o outro, gente? O que o outro fala, não tem como controlar a boca de ninguém, não, ué. Aí ficava dava aquela tontura também, mas estava muito ligado à questão de chega, para. Se você não parar, você vai bater com a cara no chão. Eu vou te jogar no chão, você vai quebrar a cara, sim. Eu senti isso, eu falei, meu bicho, eu não quero quebrar minha cara. Eu não quero bater a cara no chão, né? E aí eu fui lá. Isso foi ontem. Eu fui lá, falei, vou passar essa cor. Já tava aqui a tinta. E aí meu marido me ajudou, porque a gente, quando vai passar uma cor escura no cabelo, faz uma lambança, né? Mancha tudo. Gente, eu nem me manchei. Ele passou e tal. E a minha filha ali em volta, né? A gente tava todo mundo ali em volta.
E... ai, mamãe, isso vai ficar tão diferente. Aquela coisa gostosa, né? Todo mundo ali junto comigo. Foi bem gostoso. E aí ele passou e tal. E... aquele carinho deles, assim, sabe? Comigo ali. E... eu me senti tão amada naquele momento, sabe? E aí fiz todo o processo, porque quando você vai sair do louro para uma cor escura, você precisa antes preparar, você precisa fazer uma pré-pigmentação para depois você colocar o tom mesmo para pegar bem. Senão na primeira vez que você lava o cabelo, você já vê o louro, né? Então, para você não ficar tendo sempre que tá passando a tinta mesmo, então a primeira tem que ser assim, que aí as próximas vezes é só retocar a raiz. Mas no meu caso não vou precisar retocar a raiz porque é um tom muito próximo do meu, né? Então agora ele vai crescer. Aí de vez em quando, se eu quiser fazer um banho de brilho, hoje em dia tem máscaras pretas para isso, né? Para cabelo preto. Então, assim, eu vou poder brincar muito com tudo isso, né? Sem ferir o meu cabelo. Vai ser naquela coisa de cuidado e não de apego a uma cor, né? E aí, por que me deu vontade de gravar esse vídeo? Porque eu terminei de mandar o áudio, aí eu varri a casa pra vir, né, falando sobre isso. E aí eu varri a casa, passei um pano. E aí sentei aqui, porque daqui a pouco tem Manhã com Deus. Deixa eu ver que horas são. Eu tô gostando muito de acompanhar o pastor Sandro Rocha. Vocês meio que é Sandro Leite, mas é Sandro Rocha. Eu não tinha falado sobre o nome porque eu falei, não é Leite, é Rocha. Sandro Rocha. É muito bom, gente. Foi indicado pelo pessoal lá da Casa Violeta, né? Pelo Joaquim, a Via assiste, o pessoal. E assim, gente, é muito bom mesmo ouvir. Ele tem uma fé linda e tá me ajudando muito a sentir essa intimidade com o meu espírito, essa fé na vida, essa fé em mim. E daqui a pouco é 9h30. E aí sentei aqui, eu falei, vou assistir um vídeo aqui enquanto eu espero. E aí cliquei um vídeo de uma moça que tá assim, do loiro ao preto. Ou do loiro ao natural, alguma coisa assim. Aí tem uma foto dela loira e uma foto dela morena. Molena. Ela tá linda, porque eu ia falar linda, o L já saiu junto. Linda, gente, linda, 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 sim, sabe? Com aquele cabelão. Ela passou um castanho claro. Linda, linda. E aí ela falando exatamente ela foi a prova do que eu tava sentindo esses dias. Ela falando, ela falou, gente, chegou um ponto do meu cabelo tá um chiclete e eu continuei descolorindo o meu cabelo, fazendo luzes. Ela falando, eu tava apegada a opinião dos outros, porque todo mundo falava que eu era linda, loira, eu tinha muita atenção. Sabe aquela coisa de você passar na rua e os homens falar, loura, sabe? Né? Essa coisa. Ela tava falando exatamente o que tava acontecendo comigo. Eu falei, gente, esse vídeo é a prova, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso porque é muito importante, né? O cabelo pra mulher tem muita coisa, né, por trás. Não é só pintar, não é só a intenção por trás, né? Tudo a gente vai no cabelo ali e tem essa coisa, esse significado. Ela também tinha esse apego e ela estava destruindo, ela tava se agredindo por causa de um apego, por causa de... Ela até usou essa expressão de quem eu estava apegada, essa coisa de quem eu sou para os outros, né? E aí ela até falou assim, quando vocês quiserem mudar, não se preocupe com a opinião dos outros, porque muitas vezes ela deixava o cabelo crescer naturalmente um tanto, para que ele pudesse crescer natural, e aí ela ouvia os outros, nossa, você é tão bonita, loura,
por que você não faz luzes? E aí ela ia e fazia. Ela já tinha aquela vontade, então ela já estava com aquela dúvida, então ela ouvia isso, ela dava ouvidos para o outro e não se ouvia. Ela até falou isso, eu não me ouvia, eu ouvia o outro, ia lá e fazia luzes de novo. Até o ponto do cabelo dela virar um chiclete, ficar super sensibilizado, e mesmo assim ela continuava. Até que chegou um dia que ela falou, não, eu vou ouvir. Ela falou isso, gente, eu acho isso tão legal. Ela se ouviu, ela fala assim, eu me ouvi e fui. Aí o que ela fez? Ela já tinha crescido um tanto, ela só tonalizou a parte que tava loura. Ela falou, e o que me motivou a tá morena? Porque ela percebeu que aquele cabelo crescido tava forte, tava, tava lindo. Ela falou, e olha essa ponta, tá morta. Não faz sentido, ela fala isso, não faz sentido mais eu continuar com esse cabelo nesse loura, não faz sentido. Ela foi lá e tomou essa decisão. Hoje ela tá com aquele cabelão lá na cintura, natural, coisa mais linda. E aí no final ela fala, né? Fala, gente, se ouve, se ouve. Eu achei muito legal, que era o que estava acontecendo comigo. Eu não estava me ouvindo, o meu ouvido estava, o ouvido esquerdo dando umas fisgadas, umas fisgadonas assim, que dava até um trem assim, sabe? Até pedi pro meu marido lavar com água morna. Fazia muito tempo que meu ouvido não entupia, não ficava assim, porque há uns tempos atrás, de vez em quando eu tinha que fazer as lavagens no ouvido, que ele entupia. Eu não me ouvia, né? E agora nesse trabalho, que é um trabalho eterno. Trabalho, parece que quando eu falo assim trabalho, é uma coisa trabalhosa e chata, mas não é. Trabalho no sentido de que, por que é trabalho? Porque você, olha, você observa, mas não na chatice. Você observa, você se trabalha, sabe? Aquela coisa, você mexe com você vê o que você tá falando, você vê o que você tá fazendo, o que eu posso fazer aqui diferente, sabe? Então é uma dinâmica, é um trabalho, é um mão na massa, sabe? E ver que tem gente que faz isso também. Ela tá lá na vida dela, ela não tem noção dos nossos estudos, da Casa Violeta, nem nada, mas a pessoa, todo mundo tem isso, todo mundo tem essa coisa, né? Essa conversa, tá em tudo, né? O Joaquim que fala, a dinâmica tá em tudo, em pessoas que, né? E ela falando exatamente, nossa, o que estava acontecendo comigo, aí veio esse vídeo, foi muito assim a prova, né, de que é isso, né, eu ouvi, e essa dor no ouvido era isso. E até ontem, depois que o marido fez a lavagem, deu uma diminuída na dor, mas ela não tinha sumido completamente. De ontem para hoje, eu não tô sentindo mais. A tontura, hoje, quando eu fiz o meu exercício cedo, eu senti uma leve tontura. Sim, um pouco assim, eu senti. Mas a dor no ouvido, não. Olha, como que o corpo fala. Tem hora que o corpo grita, né? Olha, é isso, isso, isso. E eu sabia já o que eu tinha que fazer. Eu tava enrolando pra fazer. Por isso que ficou tão forte, né? A mexida. Porque já não era mais uma fala do meu bicho, já era um grito, um pedido de socorro, né? E ele foi dócil comigo, porque ele não deixou em nenhum momento eu desmaiar e cair de cara no chão. Eu sentia, eu falava, tá bom, meu bicho, eu vou deitar, eu vou ficar quietinha e vou sentir você. E aí eu ficava quietinha e tal, e tinha hora que era na hora que eu tava ali no meu trabalho, né? Eu tava ali fazendo a minha transmissão, fazendo a minha live, e aí eu senti, eu falei, tá bom, é pra parar, eu vou parar. Dá pra continuar, meu bicho? Ou a gente vai parar? O que a gente vai fazer? Sabe, esse carinho? Então eu não bati a cara no chão, eu não desmaiei, né?
Foi só essa vez que eu desmaiei, que eu falei pra vocês, né, que eu machuquei, e me doeu muito. Eu não concluí essa parte, né? Doeu muito a boca, mas a dor maior foi porque eu não me ouvi. Eu sabia que eu desmaiei porque eu não me ouvi. E eu falei, nossa, olha o que eu fiz comigo, né? E aquilo me doeu muito, mais do que a boca. Foi rapidão, gente, rapidão melhorou, não ficou nem cicatriz nem nada. Mas eu acolhi isso, sabe? Eu falei, poxa vida. Eu falei pra menina, ela nem foi morar lá em casa, mas já foi o começo de tudo, né? Foi ali. E é isso, gente. Esses dias aí eu tive muitas mortes, muita coisa. Mas o principal foi isso, ouvir. Nada é mais importante do que a gente, do que a nossa verdade, né? Porque o que é verdade? Aquilo que eu sinto que é pra mim, é a minha verdade, né? A verdade do outro é a verdade do outro que só serve pro outro. Eu posso aprender com o outro, mas a minha verdade, ela precisa ser atendida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser sentida, ela precisa ser colocada, né? Igual eu precisei colocar o que era para ser colocado, eu precisei mudar o que era para ser mudado. A gente precisa muito se ouvir, se dar atenção, se enxergar, sabe? Se sentir. Isso é tudo, gente, isso é tudo. E não é sozinho, é tudo junto, né? É tudo junto. Junto ali. Eu senti, já não dava mais, mas qual cor eu vou colocar? Poderia ter colocado um vermelho, não ia ter nada a ver. Mas eu sabia que era para o tom natural. Poderia ser outra cor? Poderia. Mas era o meu tom. Que não, ainda tá um pouco acima. A minha cor de cabelo é um pouco mais clara. Mas a tinta tava aqui na minha casa. Eu olhei e falei, é essa cor. E aí o peito abriu. Era essa. Né? E fui lá e passei. E é isso. E valeu a pena. Valeu a pena ter ficado tonta. Valeu a pena fisgada no ouvido. Porque foi necessário, né? Eu já sabia o que era pra fazer, fiquei enrolando, mas tudo é mais, né? E isso é que importa, que tudo é mais, tudo é mais, é mais, é mais. E é isso, gente, um beijo e se ouçam, se ouvem, não, é se ouçam, lembra osso, né? Se ouçam, é muito importante, gente. Então tá bom, um beijinho pra vocês e até!